Você já ouviu falar da Área 51, um nome que carrega mistério, segredos e um silêncio ensurdecedor. Localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, essa instalação militar é oficialmente um campo de testes da Força Aérea. Mas será que é só isso mesmo? O que acontece por trás daqueles portões fortemente vigiados? Por que os funcionários afirmam que há tecnologias não humanas sendo estudadas ali? E mais perturbador ainda, por que tantas pessoas que se aproximam demais da verdade simplesmente dispam? No vídeo de hoje você vai mergulhar nos relatos mais explosivos de ex-agentes, engenheiros e funcionários que tiveram acesso ao coração da Área 51. Prepare-se, porque ao final deste vídeo, talvez você nunca mais veja o mundo da mesma forma. Nos arredores da Área 51, o acesso é absolutamente proibido. Placas alertam que o uso de força letal é autorizado. Nenhum civil pode se aproximar. E qualquer movimentação é imediatamente detectada por sensores enterrados no chão. Câmeras com alcance de quilômetros e patrulhas não identificadas, conhecidas apenas como os camuflados. A base sequer aparecia em mapas oficiais até 2013, quando documentos desclassificados pela CIA finalmente confirmaram sua existência. Mas mesmo assim, o que acontece lá dentro ainda é um mistério absoluto. E é exatamente esse véu de silêncio que torna os relatos de ex-funcionários tão impactantes, porque eles falam de coisas que o mundo nunca deveria saber. Um dos nomes mais conhecidos é Bob Lazar, que em 1989 afirmou ter trabalhado em uma subdivisão da Área 51, conhecida como S4. Segundo ele, essa instalação secreta guardava naves de origem extraterrestre, recuperadas em acidentes. Lazar descreveu detalhes de engenharia reversa, como cientistas tentavam entender o funcionamento dessas naves, que não usavam propulsão convencional, mas sim um sistema de manipulação gravitacional. Ele também mencionou o uso de um elemento químico, nunca antes registrado na tabela periódica, o elemento 115, que mais tarde foi confirmado pela ciência como moscóvio, levantando ainda mais suspeitas sobre sua veracidade. Lazar foi ridicularizado por décadas, mas muitos dos detalhes que revelou acabaram sendo confirmados com o tempo. E ele nunca mudou sua história, mesmo após ameaças, perseguições e tentativas de apagamento de seus registros acadêmicos e profissionais. Mas Bob Lazar não foi o único. Outros ex-militares e funcionários civis relataram estranhos protocolos dentro da base. Muitos afirmam que os trabalhadores eram extremamente compartimentalizados, ou seja, ninguém sabia o que o outro estava fazendo. Havia setores onde os funcionários não podiam sequer olhar para os lados. Janelas eram vedadas, e os horários de entrada e saída eram cronometrados. Alguns relataram ouvir sons metálicos vindos do subsolo. Outros mencionam ver caminhões descarregando objetos cobertos por lonas pretas, escoltados por helicópteros e veículos sem identificação. Tudo muito preciso, muito controlado, e ao menor sinal de curiosidade, transferência, demissão ou desaparecimento. E não para por aí. Uma fonte anônima, identificada apenas como Victor, concedeu uma entrevista bombástica nos anos 90, onde revelou imagens de uma suposta entrevista com um ser extraterrestre, dentro da Área 51. O vídeo mostra uma criatura de aparência frágil, olhos grandes, pele acinzentada, conectada a aparelhos médicos enquanto dois homens, um deles de jaleco, fazem perguntas telepáticas. Muitos especialistas tentaram desmentir o vídeo, mas nenhum conseguiu provar sua falsidade. Victor afirma que aquela entidade fazia parte de um programa de comunicação interespécie, e que morreu pouco tempo depois, por incompatibilidade biológica com o ambiente terrestre. Ele também alega que o ser estava na Terra voluntariamente, como parte de um acordo de cooperação entre raças menos algo, que outros denunciantes também sugeriram. E o que dizer do Projeto Aurora? Esse é o nome atribuído a um suposto programa ultra-secreto de aeronaves hipersônicas. Testadas na Área 51, várias testemunhas, incluindo pilotos comerciais e moradores da região, afirmam ter ouvido explosões sônicas, estrondos no céu e ruídos que lembram motores antigravitacionais. Fotografias aéreas mostram trilhas de decolagem gigantescas, muito maiores do que qualquer jato comercial usaria. Há rumores de que o Aurora é capaz de atingir velocidades superiores a Mach 6, algo ainda inalcançável pela tecnologia oficial conhecida. Mas os governos negam tudo. Afinal, se o público souber que há naves que cruzam o planeta em minutos, o que mais estaria sendo escondido? Além da tecnologia, os relatos falam sobre criaturas biológicas. Muitos ex-funcionários relatam a existência de seres que não são humanos, mas também não parecem robôs. Alguns dizem que são mantidos em tanques de líquido, outros que vivem em câmaras isoladas com clima controlado. Acredita-se que estejam sendo estudados para entender sua fisiologia, comportamento e linguagem. Um ex-agente, que pediu anonimato, descreveu um desses seres como altamente inteligente,
mas sem emoções humanas. Ele disse que o ser parecia saber o que ele estava pensando, e que a simples presença da criatura causava vertigem e náuseas. Outro ex-funcionário relatou que, certa noite, as luzes da base piscaram, e houve uma espécie de pane geral. Depois, foi informado de que uma entidade havia escapado momentaneamente. E o mais perturbador, nunca mais ouviu falar daquele turno de colegas. A Área 51 não é apenas um centro de experimentos. É, segundo muitos, um repositório de tudo aquilo que a humanidade não está preparada para saber. Testes com propulsão antigravitacional, armas de energia dirigida, inteligência artificial autônoma, manipulação genética, e até mesmo projetos de viagem no tempo e teletransporte são mencionados em documentos vazados. Alguns sugerem que a base se estende por dezenas de níveis subterrâneos, com laboratórios escondidos a mais de 1000 metros abaixo do solo. E se isso parecer absurdo, lembre-se, a tecnologia que você tem hoje no seu bolso, menos como GPS, microchips e fibra óptica, menos já foi classificada como ficção científica há poucas décadas. Entwell. O que pode estar sendo desenvolvido neste exato momento por mentes que trabalham isoladas do mundo há mais de 70 anos? E por que tanto esforço para esconder isso do público? A resposta pode estar no poder. Se o mundo souber que existem tecnologias que eliminam a necessidade de combustível fóssil, fronteiras políticas e até mesmo armas convencionais, o equilíbrio global desmorona. Corporações perdem trilhões, governos perdem o controle, e a humanidade desperta para uma nova consciência. É por isso, segundo muitos teóricos, que a Área 51 é protegida com tanto fervor. Não se trata apenas de segredos militares. Trata-se de manter a humanidade dentro de uma bolha, controlada, limitada e previsível. Agora, a pergunta que ecoa é: e se esses ex-funcionários estiverem dizendo a verdade? Muitos deles colocaram suas vidas em risco para falar. Foram ridicularizados, perseguidos, ameaçados, mas não recuaram. E a cada ano, novos documentos, vazamentos e relatos surgem menos confirmando pedaços desse gigantesco quebra-cabeça. A própria existência da base já foi negada por décadas, menos até que não puderam mais esconder. Será que estamos prestes a ver o mesmo acontecer com o que há lá dentro? Ou será que a verdade continuará sendo enterrada a quilômetros de profundidade no deserto? Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo errado, algo escondido, algo muito maior do que a maioria está pronta para encarar, e talvez seja por isso que os governos lutam tanto para nos manter na ignorância. Mas os segredos estão sendo quebrados. As vozes estão se levantando. E aqui, nos Segredos Revelados, nós vamos continuar indo fundo, porque a verdade está mais próxima do que nunca. E agora queremos saber: você acredita que há tecnologias extraterrestres escondidas na Área 51? Ou, tudo isso não passa de teoria da conspiração? Deixe seu comentário. Sua opinião ajuda a manter essa investigação viva. E se você quer continuar desvendando os segredos que o mundo tenta esconder, inscreva-se agora no canal, ative o sino e prepare-se, porque o próximo vídeo pode revelar algo que ninguém jamais teve coragem de contar.